o senhor se graduou num ano chave da história do país, que foi em 1964, né? O golpe foi 1º de abril, 31 de março, 1º de abril. O senhor tem alguma recordação do impacto do início da ditadura, naquele ano de 64, aqui na faculdade? Sim. E na cidade de São Paulo, enfim? Alguma memória desse ano? Eu lembro, já em 63, digamos assim, o clima da Guerra Fria, dentro do Brasil, e no Brasil, dentro de uma faculdade da Universidade de São Paulo, era bastante quente. Era um momento de muita discussão, muita mútua acusação, e eu particularmente vivia um ambiente sui generis. A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco era vista como uma faculdade dentro da USP mais à direita. Obviamente, a Faculdade de Filosofia, onde eu também estudava, era claramente vista como bastante à esquerda. De tal maneira que eu pude vivenciar uma situação sui generis. Não? Quando eu ia para a Faculdade de Filosofia, o ambiente era, em termos de Guerra Fria, muito mais favorável ao lado da esquerda. Enfim, tudo que nós sabemos, a União Soviética, etc. Enquanto que na Faculdade de Direito havia, o padrão era a democracia liberal, os modos americanos, europeus ocidentais, etc. Isso era muito forte. Dentro da faculdade, nós vivíamos algo parecido. A faculdade tinha o centro acadêmico tinha um partido socialista. Comunista não, mas tinha um partido socialista. E as discussões, conversas e discussões eram acirradas no pátio. Quando acabava a aula e a gente ia para o pátio, nossa, a todo momento, eu acho que hoje a gente não pode imaginar o que era a Guerra Fria como um debate ideológico. Isso era uma coisa acesa entre nós. Era tema de todo dia. Qualquer coisa levava à discussão. Me lembro quando construíram o muro em Berlim. Eu era estudante. Em 1962, por aí, 61, 62. Acho que 62, se não me engano. Não tenho muita certeza. Mas é por aí. Nossa, a construção do muro acendeu muito debate aqui dentro da Faculdade de Direito. Mas a Faculdade de Filosofia tomava partido, mas aqui a gente discutia. Me lembro de um dos colegas de turma até, que fazia parte do Partido Socialista, não? Ele gostava de brincar, né? Quando um grupo estava discutindo questões ideológicas, ele chegava perto e falava o muro, não? Brincando. Não? Ou seja, era um tema forte de discussão. E no correr de 63 para 64, o ano todo de 63, o que corria muito, agora em termos brasileiros, era a hipótese de uma revolução. De todo lado se falava, se acusava esse ou aquele grupo de estar preparando uma revolução. Isso fazia parte desse ambiente. E particularmente dentro do Largo de São Francisco, aqui na faculdade, mais do que na Faculdade de Filosofia. Aqui isso era uma coisa acesa, forte, tema de discussão. E me lembro que a esquerda e a direita se acusavam mutuamente de estar preparando um golpe, que afinal aconteceu em 1964. O golpe aconteceu, enfim, dia 31, na verdade, bem à noite do dia 31. Eu me lembro de um colega, não de turma, mais jovem, que me ligou, eram 8 horas da noite do dia 31, e disse: está sendo preparado o golpe.
nós precisamos nos encontrar e ir para a faculdade. E eu me lembro de ter dito para ele, são 8 horas da noite, vai dormir, amanhã a gente se encontra na faculdade. E foi o que nós fizemos. E viemos nos encontrar aqui no Largo São Francisco no 1º de abril. Aí na frente, no largo, a faculdade, de certa maneira, empolvorosa, que todo mundo sabe, se perguntando, e agora o que vai acontecer? Os primeiros momentos da Revolução de 64 mostravam alguma incerteza. Começavam as cassações, seguidas logo depois dos inquéritos, inquéritos que se faziam fora, dentro do legislativo, inquéritos políticos, obviamente. Aqui dentro da faculdade, me lembro que imediatamente isso provocou consequências. O presidente do centro acadêmico, agora me foge o nome dele, era da minha turma, esqueci o nome dele agora. Enfim, ele sumiu. Sumiu não, ele teve que sumir para não ser preso. Não foi Flávio Birrimbá, não? Não. Ele nem era um homem assim de esquerda, nada disso, não naquela época. Mas ele, como presidente do centro acadêmico, ele tinha tido contato com o presidente da República. Me lembro, ele até contava para nós, estive lá no Palácio, falei com o Goulart. E acho que por conta de tudo isso, quando veio essa revolução, em 64, ele sumiu. Teve que se esconder para não ser preso. Na Faculdade de Direito, depois, nós começamos a sentir as pressões. Elas eram ostensivas. E eu tive colegas e professores, os mais jovens, livre-docentes na época, que chegaram a ser, enfim, presos. Em 64, já no primeiro ano. Não, isso em 64. Quer dizer, a gente passou todo esse ano vivendo esse clima de pressão, né? De inquéritos, de gente sendo presa. Na faculdade de filosofia, pior, porque aí as pessoas sumiam. E lá eu tive colegas que foram mortos. Tive uma colega de turma, que eu sei, ela foi assassinada e jogada no mar. A Guariba? Eleni Guariba. Eleni Guariba. Eleni Guariba. Ela foi lá, enfim, as coisas piores aconteceram do que aqui. Mas aqui também o clima era bem complicado. Foi um ano difícil. O que levou, inclusive, na formatura, a uma disputa até ideológica. Num certo sentido, a escolha do Paraninfo e do nome da turma tiveram a ver um pouco com uma busca de imparcialidade. Não tomar partido nem de um lado nem de outro. A escolha do Goffredo representou um pouco isso como Paraninfo. Era uma forma de, enfim, da gente, por exemplo, para o nome da turma, nós pensávamos, um grupo, o meu grupinho, por exemplo, pensava no Santiago Dantas. Não passou. Santiago Dantas tinha sido ministro de um governo que tinha sido deposto. Enfim, era um clima bastante difícil. E o senhor tem lembrança de docentes mais alinhados ao governo que caiu, alinhados ao Goulart, enfim? Alinhados ao à esquerda, caiu, exato. À esquerda, sim. Havia gente que falava. Porque a direita a gente conhece, é mais a notória. congregação inteira apoiou o movimento naquela época. Mas a esquerda quem eram? Assim, o senhor lembra de algum nome? Assim, Eu lembro, sim, claro. O Modesto Carvalhosa era um deles. Chegou a ser até preso. Modesto Carvalhosa. Esse era um deles. O outro,
professor de processo. Botelho de Mesquita? Botelho de Mesquita. Botelho de Mesquita fez até discursos fortes contra a Revolução. Né? Ou seja, havia ainda que pequeno grupo dentro da faculdade de docentes que se opunha à Revolução. O Botelho de Mesquita era professor catedrático na época. Não? Modesto Carvalhosa não, era livre docente. Não? E com eles havia um pequeno grupo que se opunha, por assim dizer. Embora na Faculdade de Direito a maior parte da congregação, isso está documentado, existe até manifestos de apoio à Revolução assinados por todos os professores da faculdade, menos esses. Então, é nítido isso. Não estou inventando nada aqui, isso está documentado. E a gente sentia esse clima. E por conta desse clima, a nossa formatura foi, enfim, criava uma sensação de alguma incerteza do que é que iria acontecer. E, de fato, me lembro de um colega, Flávio Berenbach, que virou-se para mim quando nos formamos e disseram: nós passamos 5 anos estudando o direito como manifestação de liberdade e vamos começar a nossa vida profissional num clima exatamente oposto. Perfeito. Professor, vamos mudar para passar para um outro período, né? O período que vai desde o seu doutorado, claro que primeiro foi na Alemanha, mas depois no Brasil, e eu vou enfatizar principalmente o Brasil, o teu retorno. Então, entre o doutorado e, digamos, o seu período como docente e pesquisador, né, aqui na faculdade. Quando o senhor termina a graduação em Direito e em Filosofia, vai para a Alemanha para fazer doutorado em Filosofia. Então, quer dizer, o percurso parecia ser que o senhor teria uma carreira na filosofia, de filosofia. Mas depois o senhor retorna ao Brasil e volta para a Faculdade de Direito, para nossa sorte, né? Faz o doutorado em Direito. Como é isso? Como é que por que esse retorno? Na verdade, eu me formei em 64 nas 2 faculdades, e a opção pela Alemanha e por um doutorado em filosofia teve uma relação, digamos assim, indireta com a Faculdade de Direito. Eu fui para a Alemanha por conta desses acidentes da vida, né? Desses acasos na vida. Um professor alemão, com quem depois eu fiz o meu doutorado em filosofia, em setembro de 64, passou pelo Brasil porque ia receber o título de doutor honoris causa, acho que na Argentina, que me lembro. E ao passar pelo Brasil, ele conhecia uma família aqui no Brasil, de novo, por acaso, não? A esposa de um teuto brasileiro, não? Que conhecia esse professor, era a minha professora de inglês, na cultura inglesa. E ela, sabendo que eu me interessava por filosofia e que estava procurando, de alguma forma, estudar fora do Brasil, aquilo era uma aspiração para mim, ela falou: vou apresentá-lo a esse professor. E isso aconteceu. Ela falou assim: vamos fazer de tal maneira que se crie um ambiente para você conseguir uma bolsa de estudos na Alemanha. Eu falei: mas como é que eu vou fazer isso? Ela falou assim: esse professor conhece o professor Miguel Reale. Vamos criar um encontro dos dois em que você esteja presente. E isso foi criado. Ela me encarregou de falar com o professor Miguel Reale, da presença desse professor, Fritz Joachim von Rintelen,
Miguel Reale propiciou a ele uma conferência aqui na faculdade, aqui no Lago São Francisco, e depois houve um jantar, enfim, em homenagem a esse professor alemão. Miguel Reale, obviamente, oferecia, deu a oportunidade, e nesse jantar, de repente eu me vi com os dois conversando e eu do lado. Para minha sorte, me lembro de que o professor Miguel Reale fez elogios. Eu era estudante, setembro, ia me formar. Fez elogios a mim, um bom estudante, gosta muito de filosofia e tal. Eu sei que por conta disso, esse professor alemão acabou me conseguindo uma bolsa de estudos na Alemanha, na Universidade de Mainz. Só que ele era professor de filosofia. E lá fui eu para a Alemanha. E lá na Alemanha conheci o professor de filosofia do direito da Universidade Fiebeck. Aí a minha vida começou. Ou seja, embora eu tenha ido para a Alemanha para fazer um doutorado em filosofia, a ligação com a faculdade de Direito e com a filosofia do direito era o que me orientava. Então, não foi nenhuma surpresa quando eu, na volta, com o título de doutor em filosofia, viesse diretamente para cá. Só que quando eu cheguei, a Universidade de São Paulo estava em plena reforma. Ocorreu a reforma, que foi quando foram criados os departamentos. Aí apareceram os departamentos. Na criação dos departamentos, enfim, eu fui surpreendido. Surpreendido não. Eu entrei sem querer numa discussão sobre o departamento de filosofia e teoria geral do direito em termos da sua pertinência. Como era, enfim, o título inicial do departamento era Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, houve um zum-zum, por assim dizer, sobre se esse departamento, na verdade, não deveria ir para a Faculdade de Filosofia e não ficar na Faculdade de Direito. Aliás, isso acontecia, por exemplo, com uma outra cátedra que existia na Faculdade de Direito, que era Economia Política. Houve uma discussão, a Economia Política tem que ir para a Faculdade de Economia. E lá eles vão dar as aulas na Faculdade de Direito, aulas de Economia, e assim por diante. Miguel, na época, reitor, se opôs enormemente a isso. Eu me lembro, ao contrário do que ele diz no seu livro de introdução, está registrado na introdução ao livro de filosofia do direito, não está escrito que a filosofia do direito é uma disciplina filosófica que tem por objeto o direito. Ele escreve assim. Naquele momento ele falava, filosofia do direito é uma disciplina jurídica. Quando eu cheguei com o meu título de doutor em filosofia, ele me chamou e disse assim, eu quero que você seja meu assistente, mas você tem que fazer obter um título de doutor em direito. E foi o que me obrigou então a fazer uma outra tese. Não havia curso de pós-graduação na época, mas eu me obriguei a escrever uma outra tese e me tornar também doutor em direito para poder vir a lecionar na Faculdade de Direito. Foi essa a história. Essa história. E o senhor começou como docente, assistente, em 1970, um pouco antes? Não, na verdade, eu voltei para o Brasil, obtive meu título na Alemanha em setembro de 68. 68. Eu cheguei aqui, enfim, logo em seguida, outubro, já estava no Brasil, mantive os meus primeiros contatos com o professor Reale, que inclusive me chamou para enfim, me lembro disso, ele me levou, me trouxe à faculdade e em 1968 ainda, eu acho que em novembro, ele me fez dar uma aula na faculdade. De alguma forma eu apareci no curso de filosofia do direito no noturno, se não me falha a memória. Já nessa época, comecei cedo aqui, na condição de algo que na época existia, que se chamava docente voluntário. Você era convidado a trabalhar na faculdade voluntariamente, você não ganhava nada, não havia nenhuma titulação. E nessa condição eu vim para cá.
Isso já no final de 68. 68. E continuei em 1969 até julho de 69 nessa condição, docente voluntário. Como docente voluntário, eu ajudava, não havia seminários propriamente, mas eu ajudava no noturno o professor Renato Cirel Serna. Não? E, aliás, nessa condição, acabei tendo alunos que depois se tornaram ilustres, né? Ministros do Supremo. O Celso de Mello foi... Celso de Mello, toda vez que eu encontrava com ele me chamava de professor. Porque ele era aluno do 5º ano nessa época, em 1969, eu acho. Mas, enfim, eu fui docente voluntário até que, em julho de 69, o assistente livre-docente do professor Miguel Reale, Irineu Stringer, eram dois, Renato Cirel Serna e Irineu Stringer. O Irineu Stringer resolveu fazer concurso para a cátedra de Direito Internacional Privado, passou, e aí abriu mão de um cargo de assistente. E foi para esse cargo de assistente que eu entrei em julho de 69, e aí comecei a minha vida formalmente registrada na Faculdade de Direito. Em 69, como docente, então, em 69. Em julho de 69. Até brincavam comigo, você se tornou professor nas férias. Né? E deixa ainda vamos falar um pouco sobre a tua experiência de docência aqui na faculdade, né? A sua titularidade é 79, né? O senhor 10 anos depois. Contar um pouco, porque foi uma titularidade, digamos, surpresa, caiu meio foi um incidente que o senhor foi instado a prestar. Eu queria que o senhor contasse essa história e também esclarecesse o seguinte: quando o senhor ganha a titularidade, não começa a dar aula de introdução logo na sequência, né? Porque o Goffredo continuou dando aula de introdução. Foi alguns anos depois que o senhor assume o curso de introdução, não? Eu queria entender um pouco... Como é que funcionou isso? Bom, a minha experiência como docente, começando por aí mais genericamente, não, foi muito interessante, não, de certo modo. Eu tinha toda a minha experiência como aluno na faculdade e com aquilo que eu chamei de estilo Coimbrão. As aulas eram todas expositivas, não havia seminários. Quando eu volto para a faculdade e começo como assistente aqui, isso em 69, começo a trabalhar como assistente, né, do professor Miguel Reale, eu tinha comigo toda a experiência pregressa da Faculdade de Filosofia, onde aulas de seminário eram coisas comuns, fazia parte, por assim dizer. Nesse período começou assim uma espécie de movimento de reforma do ensino jurídico, claro, para o Brasil inteiro. As discussões começaram a ocorrer, e ocorriam dentro da Faculdade de Direito também. Me lembro que nessa época, junto com um amigo meu, professor no Rio de Janeiro, que até me convidou para dar aulas no Rio de Janeiro, Joaquim Falcão, nós resolvemos fazer uma espécie de campanha pela reforma do ensino jurídico. Se não acabar, pelo menos minimizar muito o estilo Coimbrão. Começar aulas de discussão, de seminários, dentro das faculdades de Direito, que eram muito resistentes a isso. Para esse efeito, eu já estava na faculdade, trabalhava com o professor Miguel Reale. Nós convidamos o professor Goffredo, que se mostrou uma mente aberta para isso. Começamos a discutir reforma do ensino jurídico dentro da Faculdade de Direito, com o apoio do professor Goffredo da Silva Teles. Foi nesse ambiente que, no curso de Filosofia do Direito do 5º ano, acabamos convencendo
por assim dizer, o professor Miguel Reale a aceitar que fosse aberto um curso de seminário, aulas que eram dadas ao sábado de manhã. Sábado de manhã não havia aulas na faculdade. Isso coincidiu e foi acertado, não? Com o professor Miguel Reale, ajudava no cumprimento do número de aulas mínimos, não? E eu comecei a dar seminários de filosofia do direito aos sábados, em 1970, 71, na Faculdade de Direito, que era uma coisa inusitada. A faculdade não tinha seminários, começou com seminários de filosofia do direito, não de direito civil, direito penal, começou desse jeito. E as aulas eram aos sábados. E me lembro que, por conta disso, até se ensaiou uma programação com outras cátedras também. Já que está havendo seminário de filosofia do direito, por que não seminário de processo, seminário de direito civil, seminário de direito comercial e assim por diante? E tudo no sábado de manhã. Como é que funcionava o seminário? Havia um texto, alunos expunham? Eu fazia assim, texto com os alunos expondo, e daí nós discutindo. Na verdade, discutindo temas, no nosso caso, de filosofia do direito. Isso durou um semestre, por assim dizer, como algo oficial da faculdade. Mas não foi para frente, não foi para frente com as outras cátedras. Eu me lembro que no segundo semestre só nós, só um grupinho ligado a mim ali, que continuava dando esses seminários. Isso durou todo o ano, 1970, chegou até 71. Foi quando o professor Goffredo, pensando numa aposentadoria, me chamou para trabalhar com ele na recém-inaugurada ou inaugurada pós-graduação da Faculdade de Direito. Aí eu trabalhava com o professor Miguel Reale o tempo todo, fui deslocado para, na pós-graduação, trabalhar com o professor Goffredo. Em teoria do direito? Em teoria do direito. E responsável pelos seminários de teoria geral do direito na pós-graduação. Aí que o senhor introduziu a leitura sistemática do Kelsen na faculdade? Aí eu introduzi esse tipo de seminário, que era uma coisa que eu tinha aprendido na Faculdade de Filosofia. Leitura de texto e discussão de texto, leitura estrutural do texto, tentar entender o assunto. Enfim, eu trouxe essa experiência da Faculdade de Filosofia para a Faculdade de Direito em nível de pós-graduação. Na graduação as discussões eram mais abertas, eram temas jurídicos de modo geral, mas aí, seriamente, a teoria era fundamental. E nessa época acabei, por conta disso, trazendo Kelsen para a leitura, e junto com ele Hart e Alf-Ross, que eram autores praticamente desconhecidos no Brasil. Esses dois. Kelsen era conhecido, Hart e Ross não eram conhecidos. Aquilo era uma novidade. Me lembro até que o próprio professor Goffredo, quando viu o meu programa de seminários, ele falou assim: o Kelsen eu conheço bem, Hart e Ross não tanto, me disse ele, mas siga. E eu segui. Os argentinos foram sempre muito avançados ou muito organizados, né, com uma academia muito sólida em discussão em teoria do direito, né? Bom, Vernengo é um nome, por exemplo, para citar um deles, com traduções, né? Traduziram Kelsen, traduziram Hart, o próprio Ross. O senhor teve uma interlocução muito grande com a Argentina também. Já nesse período ou foi posterior? Foi basicamente a partir de 1974. Tá. Pega um pouco esse período. Não? Nesse período, já estava em 71, 72, eu comecei a ter contato com os argentinos
por conta, não da Faculdade de Direito daqui, do Largo São Francisco, mas da Faculdade de Direito na PUC do Rio de Janeiro. A PUC do Rio de Janeiro propiciou esse encontro mais fortemente. Foi a PUC do Rio de Janeiro que trouxe, por exemplo, o Vernengo para fazer conferências. E aí eu fiquei conhecendo o Vernengo. Junto com o Vernengo veio um assistente dele, Luiz Alberto Vará. Ah, o Vará foi... Que depois ficou no Brasil. Ficou. Se aclimatizou, casou aqui no Brasil, não saiu mais do Brasil. E se tornou professor em Santa Catarina. Enfim, e aí, vamos dizer assim, o encontro com a filosofia do direito argentina se fortaleceu muito. Por conta do Varate e do Vernengo, eu acabei conhecendo outros. Vernengo era um homem que tinha um bom relacionamento com Miguel Reale. Ah, ok. E por conta disso, enfim, esse contato com a filosofia do direito argentina foi sendo fortalecido no correr dos anos. E a troca de experiências, enfim, acabei indo para a Argentina, enfim, houve uma troca fecunda de experiências com professores argentinos e com a filosofia do direito na Argentina por conta disso. E como foi o concurso? A questão do... Sim. Eu tinha feito a minha livre-docência 73. Em 73, eu era livre-docente. Como livre-docente, eu vinha trabalhando com o professor Gofredo na faculdade, como livre-docente. Em 1978, o professor Gofredo resolveu, esse ponte próprio, se aposentar, como ele dizia, de um dos cargos públicos que ele tinha na Faculdade de Direito. Ele tinha 2 cargos públicos. Um era professor dos antigos cursos de, não me lembro mais como se chamava, iniciação, ou coisa assim. Era uma espécie de curso pré-universitário, mas que era dado dentro da Faculdade de Direito, isso na década de 40, coisa parecida. Depois desapareceu isso, mas a função pública, o cargo público ele tinha. E, de outro lado, ele era catedrático de introdução. Ele tinha os 2. Aí ele, enfim, disse claramente, olha, eu vou me aposentar de um deles. Desse outro cargo, cuja disciplina praticamente tinha desaparecido. No cargo de professor de catedrático de introdução. Vou me aposentar desse e conservo o outro. Conservando o outro, eu consigo continuar dando aula na faculdade normalmente como catedrático. Mas abro a chance de alguém ocupar essa... Aí não era mais cátedra. Já tinha sido criado o departamento, titular do departamento. Isso foi em 78. Assim foi feito, o concurso foi aberto e o professor Gofredo tinha um assistente direto dele, que era eu sabia o nome. Agora me fugiu o nome dele também. Cavalcante. Cavalcante, mas o primeiro nome está me fugindo. E que era um homem, enfim, que trabalhava com o Gofredo e com o Miguel Reale já há muitos anos. Eu tinha sido contemporâneo do filho dele, Teófilo Cavalcante. Teófilo Cavalcante. Eu tinha sido contemporâneo do filho dele, que era mais moço que eu, 2, 3 anos mais moço que eu, no colégio e depois aqui na faculdade também. Digamos assim, o Teófilo era um candidato praticamente natural para ocupar aquele cargo de titular do Departamento de Filosofia Geral do Direito.
Né? Acontece que o prazo para entrega das teses, não, para a disputa da titularidade, estava chegando ao fim, faltavam uns 4 meses, né, para terminar isso. Esse prazo terminaria em 79, não, quase, um pouco antes de 70, final de 78, por aí. Né? E aí as inscrições ocorriam. Né? Acontece que Teófilo Cavalcanti, 4 meses faltando para isso, falece. Ele veio a falecer. Embora aparentemente fosse um homem tranquilo, muito calmo, eu me lembro bem dele, não? Depois fiquei sabendo que internamente era um homem muito tenso, por assim dizer. Aliás, um amigo meu, amigo dele também, depois que ele faleceu, chegou para mim e disse: queria que você soubesse de uma coisa, talvez para, não sei, tranquilizar, né? Teófilo estava em dúvida se concorria ou não. E pediu que sondasse se você ia concorrer, se eu ia concorrer. Né? E quando você me disse que de jeito nenhum, que ele era o candidato, que você não concorreria a esse cargo, né? Ele se acalmou e tomou a decisão de concorrer. Apesar disso, teve um ataque no coração e morreu. Quando ele morreu, acho que, não sei, na cabeça dos 2 professores catedráticos, na época, né? O professor Goffredo, o professor Reale, né? Criou um vácuo. Né? De repente, né? E agora? Foi quando os 2 me chamaram e disseram: agora você tem que concorrer. Né? Eu estava despreparado. Eu já tinha dito, né, abertamente, não vou concorrer, não tinha nada. Tinha terminado de publicar um livro, né? E tinha acabado de publicar um livro de Teoria Geral da Norma, né? Não tinha tese. Né? Fui surpreendido. E me lembro que nessa época até eu não era, havia uma diferença entre, livre docente era um título. Você tinha que se tornar professor adjunto, eu não era professor adjunto. Né? Aí correram os 2, Goffredo e Reale, abriram a chance, não, o concurso, vamos chamar assim, para professor adjunto. Eu me inscrevi, me tornei professor adjunto e no período de 4 meses, desesperadamente, escrevi uma tese de concurso. E acabei conseguindo o título. Função social. Foi assim que aconteceu.